Glória a Deus. É contigo. Mais uma vez eu quero declarar aqui bom dia, né? Mais uma vez. Já quero pedir para os irmãos não repararem que eu estou até com o olho fechadinho, né? Que a gente fica um pouco cansadinho fisicamente, mas espiritualmente estamos aí sempre disposta a fazer a vontade do Senhor. E hoje a palavra do Senhor para nós, né? É uma palavra. Eu tenho certeza que o Senhor vai ministrar no meu, primeiramente, claro, e no teu coração. Um dia de hoje, um dia de domingo, um dia lindo. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração, eu gostaria já que você pegasse a sua espada, a sua Bíblia, né? Poderosa, a palavra do Senhor. E que você já abra a sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 8, versículo 4. Nós vamos ler a partir do versículo 4. Essa palavra de hoje, eu quero dar um título para mim e para você nessa manhã. E o título vai ser: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E eu quero já começar, né, fazendo uma pergunta para você. Como que está a tua raiz em Deus e com Deus? Pega essa pergunta, reflita ao decorrer da palavra e você vai, no final, você vai entender, você vai poder responder para o Senhor como está a sua raiz. E essa passagem, ela fala sobre a parábola do semeador. E vamos começar a ler aqui o versículo 4, que diz assim, do capítulo 8 de Lucas, diz assim: e ajuntando-se uma grande multidão, e vindo ter com ele todas as cidades, disse por parábolas. Olha o 5. Um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto do caminho e foi pisada, e as aves do céu a comeram. A 6. E a outra caiu sobre pedra, e nascida secou-se, pois que não tinha umidade. O versículo 7, e a outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos a sufocaram. E a 8, a outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto, 100 por 1, dizendo ele, e essas coisas clamava: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. O que essa parábola quer falar comigo e com você nessa manhã, nesse domingo maravilhoso que o Senhor nos deu? Se você prestar bem atenção, querido, todas as vezes que Jesus ele parava em algum lugar, né? Aqui lá no Mar da Galileia, aonde ele parava para falar algo, para falar aquilo que exalava dele, como até o pastor Sidão falou aqui, o nosso coração fala daquilo que nós estamos cheios. Então, aonde Jesus parava para falar algo, era óbvio que a multidão se formava. Havia uma multidão para ouvir aquilo que o Senhor estava falando naquele momento. Eu imagino que a voz de Jesus ecoava de uma forma sobrenatural nas montanhas, atrás das montanhas, nos mares, enfim, a voz dele entoava. E essa passagem é para mim e para você nessa manhã. Porque muitas vezes escutamos Jesus, mas será que verdadeiramente nós praticamos aquilo que nós estamos escutando? E aqui no versículo 5, olha só o que fala no versículo 5, nós vamos ler novamente. Um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto do caminho e foi pisada, e as aves dos céus a comeram. Eu quero abrir um parênteses aqui. Esse solo, porque essa parábola, o Senhor nos ensina e vai nos ensinar nessa manhã 4 tipos de solo. E eu quero que você aí na sua casa, você pense, você fique e você identifique em qual solo você está. Só que o estar, eu sempre costumo falar isso, o estar não é permanecer. Então, se você está,
nenhum desses 3 primeiros solos hoje, porque nós vamos falar de 4, mas os 3 primeiros não são bons, né? Vamos falar dessa forma. Você vai sair em nome de Jesus. E esse primeiro solo, eu vou dar como exemplo. Aí, eu não sei você na sua casa, mas aqui eu tô no ambiente onde o chão é de piso, azulejo, né? Que fala, azulejo, piso. É duro. Então, a semente, para mim, para você nessa manhã, ilustrando a palavra do Senhor, ela é exatamente a palavra de Deus. O solo, veja bem, o solo é você e eu. E esse solo é um solo duro. É um solo onde a semente ela foi lançada pelo semeador, mas a semente ela não conseguiu, né, mergulhar, ela não conseguiu se aprofundar para dar os seus frutos. Como está o seu solo nessa manhã, querido? Você está com esse tipo de solo? Você até vai para a igreja, você até escuta falar de Jesus. Ah, Karina, mas eu já sou crente há 30 anos. Mas e como é que está a tua história com Jesus? Eu costumo dizer, queridos, que eu não preciso falar muito, mas eu preciso ter uma vida com Jesus. Como o irmão ministrou, o irmão contou o testemunho aqui, o André, se eu não me engano é André, né, irmãos? Contou o testemunho, que coisa linda. E ainda vai ter mais, André, sabe por quê? Porque a nossa intimidade com Deus, o meu buscar, vocês estão fazendo um propósito de oração, queridos, vocês estão, assim, ó, eu vou falar, né? Vocês estão batendo na porta certa. E essa porta já está aberta na vida de vocês. Então, as experiências do Senhor através de um povo que ora, elas são poderosas. Eu já tive experiência de receber profecia dentro de um ônibus. Eu já tive experiência de estar dirigindo o carro, parar o carro, e aí uma pessoa na calçada falar alto e profetizar sobre a minha vida. Então, por quê? Porque você tem que buscar, uma constante intimidade com o Senhor, te leva para perto dele, não tem como. Mas será que o teu coração, será que o teu solo está permitindo que essa semente tenha raízes profundas nesta manhã, querido? Será que você está nessa primeira raiz, nessa primeiro solo, desculpa? Será que você não está permitindo que o Senhor penetre? Que as raízes elas cresçam e que a árvore cresça para cima, as raízes profundas e dê frutos. Pense nisso nessa manhã. Pense nisso. Será que as dificuldades, as lutas estão fazendo com que você... Eu vou além ainda que o Senhor está falando aqui no meu coração. Será que a falta de perdão não está deixando o teu coração duro, o teu solo seco? Será que a falta de amor... Queridos, é um tempo que nós precisamos amar as pessoas incondicionalmente. Nós precisamos amar. E olha só, nós vamos além. Esse é o primeiro solo. Pense nisso nessa manhã. O segundo solo, olha o que a palavra do Senhor diz para nós. No versículo 6, diz assim: e a outra caiu sobre pedra, e nascida secou, pois que não tinha umidade. Sabe o que eu consigo enxergar, irmãos, com umidade? O Espírito Santo. Aqui é o segundo solo. A semente, que é a palavra de Deus, ela caiu nesse solo. Porém, havia pedras. E a pedra, ela seca, né, o ambiente, a pedra é dura. E aqui, a umidade, ela não tinha como penetrar, porque havia pedras. Quais têm sido as pedras que têm impedido você de prosseguir para o alvo, que é Jesus? Para aquilo que o Senhor já te ordenou fazer. Tem mulheres aqui nessa manhã que você já não ora mais como você orava antes. Tem homens aqui nessa manhã que você está indo para a igreja, mas você não quer se envolver. Agora não, depois. E queridos, o tempo é hoje, a hora é agora. Não há tempo para amanhã, é hoje.
O que que eu posso fazer hoje por Jesus e para Jesus? O que que eu posso fazer? O que você tem feito? A palavra do Senhor diz, lá em Isaías capítulo 40, versículo 31, que o Senhor nos dá asas como águia, querido. Nós vamos estar cansados, nós vamos, ter dias que não vamos, estar desanimados, mas a graça concedida por Jesus naquela cruz, que Deus nos deu, através do teu filho, nos garante que eu posso, querido, que eu posso ir além dos meus limites. Como você tem estado? Você tem permitido que o Espírito Santo te conduza nas direções que você tem que tomar com Deus e em Deus? Como que você está nesta manhã? Queridos, se a gente olhar para o lado, tem pessoas, tem servos de Deus, mulheres de Deus, homens e mulheres de altar, que estão desanimados, desmotivados. Eu costumo dizer, eu costumo fazer, em casa, eu até brinco, assim, não é brincar, essa coisa séria, né, irmão? Mas assim, a gente como servos de Deus, nós não falamos palavrão, amém? Então, quando eu estou muito brava, quando eu fico muito brava com meus filhos, eu olho para eles e eu olho assim para o Benjamin e eu falo assim, Benjamin. E ele para assim, ele fica sério, ele fica, olhando para mim e ele olha no meu olho. Para ele entender que há um Espírito Santo que conduz a nossa vida. Que controla, que nos ajuda a controlar as nossas emoções. Você precisa nessa manhã entender que você precisa fazer uma busca, que você precisa ter uma busca constante pelo Espírito Santo na tua vida. Não tem nada melhor que você chegar na sua casa e poder, sabe, você se sentir na igreja. A sua casa é a tua igreja. Como está o teu solo nessa manhã? Querido, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Será que você está nesse segundo solo? Pense nisso. Será que você tem permitido que as pedras sufoquem os planos e os projetos do Senhor sobre a tua vida? Porque eu poderia falar muito aqui, querido, sobre bens materiais, sobre dinheiro, mas não é isso. Porque isso é consequência da minha intimidade com Jesus. Se eu tenho intimidade, as demais coisas, elas são acrescentadas. No tempo certo, na hora certa, no momento que Ele quer. Olha o quarto solo que fala para mim, para você nesta manhã. Está lá no versículo 7. E a outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos a sufocaram. Será que essa Covid tem sufocado a sua intimidade com o Senhor? Será que os medos têm sufocado a sua intimidade com o Senhor? Será que os gigantes têm se levantado e você tem se amedrontado e não permitido ir além daquilo que Deus já tem para a sua vida? Aqui, querido, a semente caiu no solo. Ou seja, eu vejo hoje, como muitas pessoas dentro da igreja, não na nossa, Na nossa não. Mas que vão para o culto e se tornam pessoas religiosas. Aí as lutas vêm e vão sufocando. Porque você está ali, você está ouvindo a palavra do Senhor, a semente está sendo lançada, mas você não está, o solo, ele tem espinhos, e os espinhos são, sabe, os pensamentos do inimigo, são as setas de Satanás, são os medos, são as situações ao contrárias. Você nessa manhã precisa permitir que o Senhor penetre mais profundo no teu solo. Essa raiz precisa crescer, querido. E ela depende de você. Porque a semente está sendo lançada. A água, a umidade é o Espírito Santo.
É essa busca constante que a igreja está fazendo em oração. Que lindo isso! E se preparem, vou repetir, se preparem para mais intimidade com Cristo, porque quanto mais a gente busca, mais intimidade a gente vai ter. Mas eu permito, vou além, mas eu permito que o Senhor se aproxime de mim, que Ele sussurre no meu ouvido, que Ele fale comigo, que Ele me dê visões na madrugada, que Ele me dê sonhos, que Ele renove as minhas forças, que Ele me faça sonhar novamente. Oh, rakadabaxerianda alabás. E eu quero ir além agora. E tem uma passagem que está lá em Hebreus, eu quero compartilhar com vocês, um versículo que está lá em Hebreus, que é Hebreus capítulo 12, versículo 15, fala que Paulo diz, cuidado para que não falte a graça de Deus na sua vida, dando lugar à raiz de amargura e brotando vos perturbe e contamine a muitos. Essa semente, ela vai além no meu solo, no teu solo nessa manhã. Ela não é só para mim, ela vai nutrir outras pessoas. Ela vai nutrir outras vidas, outras almas. A minha intimidade faz com que as pessoas queiram estar perto de Jesus. Que elas queiram saber quem é Jesus. Ontem eu estava ministrando lá em Osasco, pela misericórdia, porque é pura misericórdia de Deus. Eu não mereço. Nós não merecemos. Mas se Ele me deu uma ordem, e a ordem é marchar, eu vou marchar, querido. Não é homem que vai impedir o trabalhar de Deus. Vou além, não é homem nenhum que vai impedir o agir de Deus sobre a tua vida. Mas se eu tenho intimidade, e o Senhor fala para mim, filha, vai, filha, para, agora à direita, agora à esquerda. É Ele que está conduzindo a tua vida. Ele vai te garantir as mãos dEle estendidas sobre a tua vida, sobre a tua família, porque vai além, não é só você. Vai atingir a tua família, a tua geração, os teus filhos, o teu marido, a tua esposa. E o quarto solo nesta manhã. Olha só, querido. Diz assim no versículo 8. E a outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto, 100 por 1. Dizendo, ele essas coisas clamava, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça o que o Senhor está falando para mim e para você nesta manhã. Ouça o que o Senhor está te mostrando nesta manhã, te dando uma alerta nesta manhã. Filho, como está o teu solo para minha semente dar frutos? Como você tem andado comigo? Como está a sua intimidade? O quarto solo é uma terra fértil. É uma terra que produz frutos, que dá árvore, que vai dar bons frutos. Você tem dado bons frutos, querido, nesta manhã? Você tem realmente dado frutos para Jesus? E ontem eu estava ministrando lá, que eu estava falando, e no final do culto, quando terminou o culto, chegamos lá por volta das 3 e pouco da tarde, saí de lá quase 9 horas da noite, e quando terminou o culto, uma senhora me chamou e falou, você pode orar por mim? Eu falei, claro, e fui orar. Ela virou para mim e fez assim, ela fez a seguinte pergunta, é verdade que se eu ficar chorando, o meu marido não passa dessa terra para outra? Uma coisa assim que ela quis dizer. Porque há 2 meses ela perdeu o marido dela. Eu falei, querida, não. Eu vou falar para você que eu não acredito nisso. Eu acredito em Jesus. E comecei a ministrar na vida dela. Isso no final do culto. E nós ali conversando, eu falei para ela, você quer fazer o sal? Aí ela falou assim, o que é isso? Aí eu expliquei mais ou menos assim para ela entender, já trocamos os telefones, e ou seja, eu já vou ensinar, né? Já vou aplicar o sal para ela. E aí a filha dela chegou, a filha dela também vai junto, e a minha vizinha aqui, a Keila, que está aqui com a gente, até ela falou, Caio, eu também quero. Então quer dizer,
Você precisa aproveitar a oportunidade e pegar essa semente que está sendo lançada em você que está em boa terra, que você que é uma boa terra, e deixar dar frutos. Você precisa dar frutos. As pessoas estão conformadas com tudo. Ah, tá bom. Ai. Aí você chega, ai, como é que você tá, irmão? Ah, tô indo. Não, querido, você está indo em direção a Jesus. Você está indo para um melhor lugar, que é nos braços do Pai. Você está indo para essa direção. É essa direção que nós cristãos precisamos entender que nós estamos indo. E se eu estou indo, a palavra do Senhor diz para mim: ei, você vai ter lutas, você vai ter dificuldades, mas eu vou estar contigo todo o tempo. Você precisa, nessa manhã, e eu gostaria que você fechasse os seus olhos agora, e que você possa, aí na sua casa, refletir nessa parábola. Que solo eu tenho sido, Jesus? Que solo eu tenho permitido que a tua palavra, que é a semente, ela dê frutos através da minha vida? Que solo você é, querido? Você precisa permitir que as raízes, elas sejam profundas na sua vida. Porque quando vir um vento, quando vir uma tempestade, quando você passar pelo fogo, ele não vai te queimar. Mas quando você estiver mas se você estiver firme, constante com o Senhor, é como Salmos, né? Tem vários lindos. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Assim vai ser você. A sua árvore vai ser assim. Você vai poder dizer: Senhor, até aqui o Senhor tem estado e tem sido na minha vida, na minha família. Eu quero que você feche os seus olhos nessa manhã, agora, mais uma vez. Eu quero orar por você, com a permissão do pastor Sidão. Eu quero orar por você. Eu quero profetizar sobre a sua vida, intimidade profunda, ao ponto, querido, de você, sabe, você, não é quebrar, literalmente eu estou falando, tá? Estou ilustrando, né? Estou ilustrando. Você quebrar as barreiras do inimigo contra a sua vida, contra a sua família. Eu quero profetizar sobre a sua casa, uma casa estruturada, sobre a rocha. Eu quero profetizar sobre o teu serviço, sobre aonde você colocar as tuas mãos, aonde você pisar a planta dos teus pés. Ei, querido, vai dar fruto. Rabaxerecanta, labasubianda. Vai dar frutos. Onde você entrar, aonde você for, não é que você é não, querido, porque nós não somos nada, mas a presença do Senhor vai ser nítida, clara. Não tem nada melhor do que alguém olhar para nós, sem a gente falar nada, e falar assim: você é diferente. Quantos de nós nunca mais ouvimos isso? Por quê? Porque as lutas, porque as dificuldades, os espinhos, a pedra, o coração duro, nos impede de ter intimidade com o Senhor. E nessa manhã, em nome de Jesus, nós vamos colocar por terra o sangue de Jesus sobre a tua vida, sobre a tua casa. Nesta manhã, Senhor, eu quero profetizar sobre a vida dos teus filhos nesta manhã, a graça do Senhor, porque, Senhor, a tua palavra diz que a tua graça nos basta, a tua palavra diz que a tua alegria é a nossa força. Oh, Senhor, a tua palavra diz que ainda que eu passe, Senhor, pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum, porque o Senhor vai estar comigo. Pai, eu profetizo sobre a vida dos teus filhos nesta manhã, Senhor, um solo fértil, Senhor, um solo que dê frutos, Pai, um solo que ganhe almas para Jesus. Meu querido, enquanto você fala de Jesus nessa terra, Ele cuida da tua casa, Ele cuida dos teus filhos, Ele cuida do teu marido. Ei, você precisa se levantar como um guerreiro, como uma guerreira. Querido, nós estamos em guerra, e em guerra nós precisamos lutar. E lutando sozinhos não vamos conseguir, mas nós temos Jesus. Você tem Jesus.
Seja cheio na tua casa. Tem um louvor, eu não canto muito bem, tá, irmãos? Mas tem um louvor que fala assim: só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei. E ainda adorar como se nada tivesse acontecido. E ainda adorar. Você precisa ser um adorador nesta manhã. Sabe? As pessoas precisam. Você entendeu a letra desse louvor, desse pequeno pedaço do louvor que eu cantei? Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. E ainda assim, adorar. Então, é esse adorador nesta manhã. É este quarto solo que você vai estar e que você vai passar a estar nesta manhã. Uma terra fértil que produza bons frutos. Eu profetizo sobre a tua vida. Bons frutos. Em nome de Jesus. E eu quero agradecer a Deus, primeiramente, porque eu estava falando para os meninos, para o pastor, antes de começar, que todas as vezes que a gente recebe um convite ou que a gente tem a oportunidade de falar de Jesus, querido, é mais uma vez o Senhor cumprindo as promessas dele nas nossas vidas. E eu tenho um coração muito grato ao Senhor, muito grato a Jesus por tudo que ele tem feito, pela minha família, pelo meu esposo, pelo meu pastor, que é o meu marido, pelos meus filhos, a Giovana e o Benjamin. E eu quero que o Senhor abençoe a tua família, em nome de Jesus. Pastor Sidão, muito obrigada.